Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Bom dia, muito bom dia. Estamos aqui novamente com o Vale em Pauta e hoje nós temos aqui uma atração totalmente diferente, né? Nós vamos conversar daqui a pouquinho com uma personalidade aqui de Jacareí que participou de um torneio importante, né? Na verdade, um campeonato nacional brasileiro, né? Infanto-juvenil de tênis, né? E eu estou aqui com a tenista, a Pietra Zakharov. Você já deve ter ouvido esse sobrenome Zakharov, né? Que tem 13 anos e você é residente aonde? Em São José? Em Jacareí. Em Jacareí? Isso. Muito bem, Pietra. 13 anos e você já está com esse amadurecimento no esporte? Sim. Desde quando você entende assim de tênis? Eu jogo desde os 4 e... É o que falam para você, né? Porque você não lembra dos 4 anos jogando tênis. Não muito. Não muito? Não. Mas você falou, eu jogo desde os 4. E eu comecei a treinar assim, mais forte com uns 10 anos. Aí você tinha o quê? Um instrutor? Mas eu sei que seu avô também gosta de jogar tênis, você conhece ele. Minha família joga, minha mãe, meu avô, meu pai joga um pouco também. Então, seu pai joga um pouco, mas é o mais empolgado de todos. O pai, você fala, meu avô, minha mãe, e meu pai joga um pouco também. Se ele ouvir isso aí, ele vai ficar chateado com você, Pedro. Mas joga um pouco bom, tantinho bom, é isso. Tantinho bom. Então você começou com 4 anos de idade e assim, eu tenho conversado aqui nos bastidores, até conversei um pouco com seu pai, e ele falou que você tem se destacado bastante no tênis, né? O que é importante para que a pessoa seja tenista? É a disciplina, preparo físico? Você acha que a pessoa já nasce com dom? O que você pensa? Eu acho que tênis, para você jogar, você tem que treinar bastante. Também tem que, você tem que ter bastante disciplina, porque é um esporte muito difícil. Então, se você não treinar todos os dias, fazer um bom preparo físico, não dá. Assim. Você acha, então, o preparo físico, ele excede simplesmente a técnica? Por exemplo, tem que ter resistência física, uma capacidade cardiopulmonar, né, para poder aguentar o tempo, né? Mais ou menos quanto tempo que é uma partida? 1h30, 2 horas. Assim. E tem muito deslocamento? Tem muito. Então, essa parte pulmonar, cardiopulmonar, tem que estar sempre afiada. Sim. E a alimentação também? Também é importante, bem importante. Você arrisca isso? Sim. As pessoas estão nos vendo aqui na televisão, né? Muita gente, né? Você acha que tem uma idade específica para... Não estou falando para o alto rendimento, que é o que você está buscando, mas tem uma idade para se iniciar no tênis? Para você virar mais pró assim, eu acho que tem que ser bem pequena. Mas se você quer só jogar assim, eu acho que não tem muito uma idade certa. Porque minha mãe começou a jogar meio tarde, meu avô também. Eles não começaram desde pequena e eles jogam... como uma forma lúdica, como uma forma de diversão, um esporte, que é importante, né? Aí não tem idade, não é? Você treina desde os 4 anos de idade, né? O esporte para você, como o tênis, passou a ser uma coisa prazerosa, né? Como um objetivo na sua vida. O que você sonha? Eu quero jogar profissional, ganhar alguns grandes slams, é isso. E quando começa, tem o ranqueamento do slam, tem uma fase para começar a ranquear? Tem, você tem que jogar alguns para fora, alguns torneios para fora, para você começar a ganhar ponto, para você conseguir entrar. Primeiro tem o juvenil, né, que são os grandes slams juvenis. Tem já o grande slam juvenil? Tem. Aí você joga eles, daí se você tiver ponto, você vai pro profissional que é de adulto. Tá. Então quer dizer que existe toda uma sequência para que a pessoa possa ir subindo nesse ranking do tênis. Isso. Né? E hoje, se nós estávamos falando agora há pouco que você já ganhou vários títulos, coleciona vários títulos. Sim. Quais os títulos de maior expressão que você tem? Eu fui campeã da Copa das Federações, vice do Brasileirão e já fui campeã de alguns brasileiros também. Já foi campeã dos brasileiros? E tá aí ranking, lógico, você acaba entrando nesse circuito de pessoas que
que entende esse mundo do tênis, que você está em franca evolução no tênis. O tênis não acaba sacrificando muito a questão da saúde, principalmente a parte musculoesquelética da pessoa? Existe um preparo para isso? Porque eu lembro-me que tinha um tenista no passado, até muito conceituado, foi algumas vezes, levou o Brasil ao delírio, que é o Guga, e acabou tendo, né, um problema de saúde com relação à articulação coxofemoral, né? Não é muito sacrificante? Existe hoje uma tendência da medicina melhorar isso para quem é tenista? Acho que sim, mas eu acho que é bem importante o preparo físico, isso que eu tinha falado, porque, tipo, se você se machucar, meio que, tipo, atrapalha muito a carreira, assim, então é bem importante. Tipo, Eu estou vendo que você está arranhada aqui, tudo, né? Isso é normal no tênis? eu caí hoje no meu Caiu jogo. hoje? Então é muito comum isso aí, né? Porque você quer salvar aquela bola, né? E aí é comum esses arremessos, você se lançar para poder, é isso. E você joga que modalidade? Individual ou dupla? Eu jogo os dois. Sim. Isso é normal nos tenistas ou É, tem tenista normal. que só joga individual ou dupla? A maioria joga os dois. A maioria joga os dois. E aí, quando joga os dois, existe uma dificuldade com relação ao posicionamento, porque é diferente. Posicionamento, você vai jogar sozinho e você tem que ter uma sintonia. Sim. E aí, existe um treino para dupla? Existe, mas, tipo, eu jogo com a Betina, que é a minha dupla desse ano inteiro, fixa, e a gente é bem entrosada, que a gente é bem amiga também, então fica mais fácil. Aí, sendo amiga, fica tudo mais fácil, né? E você, como que você se considera, né? Porque todo atleta que ele busca o desafio, né? E ele se cobra demais com relação ao seu resultado. Até você sabe se um dia você teve um bom desempenho ou se naquele dia você não teve um bom desempenho, né? E como que é você do questão do seu temperamento e da sua autocrítica? Você se cobra muito, se policia muito? Eu acho que eu me cobro bastante, mas eu tô melhorando isso com o tempo. Tem que aceitar que as limitações, né, e buscar se superar. É isso mesmo? Como que é você que passa a ser uma pessoa que tem um diferencial com relação aos demais colegas da sua escola, por exemplo? As pessoas te vê, sabem que você tem esse diferencial? Ou não? Sabem. A escola, assim, também me ajuda muito com as coisas, mas as pessoas da escola sabem também. As meninas da minha sala foram me assistir, que teve torneio aqui, elas foram me assistir, então bem legal. Só as meninas? Os meninos não vão? Não. Não muito. E porque o seu pai também vai ficar bravo se começar a ir muito menino lá assistir você, né? Mas, e você tem apoio, patrocínio de alguém? A prefeitura ou alguma entidade patrocina? Não. Só o seu pai patrocina você? Mas está aberto aí, né? Eu acho que é uma questão de configuração, né? Para poder ver um atleta que está aparecendo, surgindo e poder aparecer pessoas que possam enxergar isso em você, esse brilho, né? É questão de tudo do diálogo. Ela está aqui, olha, já estou fazendo um merchan. Não sou olheiro, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que é importante. O esporte precisa disso para se manter. Você na última semana, você foi convocada pela terceira vez para treinar com a seleção brasileira de tênis. É isso mesmo? Isso. E aí, sempre respeitando a faixa, é isso? Na primeira vez que eu fui, foi ano passado, eu jogava 12 ainda. Na primeira vez? Na primeira vez. Foi 12 femininos só, então 6 meninas do 12. Aí na segunda, que foi ano passado também, foram 3 meninas e meninos de todas as categorias. Então 12, 14, 16 e 18. E dessa vez vai ser 6 meninas e 6 meninos de 14 anos. Agradecer você, por estar com esse momento com a gente, tá bom? Obrigada a vocês. E agradecer também aí o papai, né? A mamãe, o vovô, que está dando esse apoio para você, né? Que está
né, tenham famílias aí dando um apoio para os seus filhos, né, para que engrandeça o esporte e a gente tenha uma sociedade melhor, tá bom? Vale em Pauta é VaptVupt, daqui a pouco a gente está voltando para poder conversar mais um pouquinho e trazer informação para vocês. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Fala, doutor, com o Dr. Israel. Fala, doutor! Eu falo sim, mas quero falar do café. Muito importante, a bebida mais bebida no mundo, o café. E ele faz com que você desperte, tenha um dia ótimo. Só que o café também, em exagero, ele pode causar insônia, irritabilidade, nervosismo e até a perda da concentração. Acredita-se que em torno de 2 a 4 xícaras de café por dia seja o suficiente, que vai dar aproximadamente 240 miligramas de café. O café em excesso faz mal. Tudo em equilíbrio na vida flui muito bem e faz com que você tenha um dia agradável e nada como um cafezinho para animar e começar o dia. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. Estamos de volta aqui com o Vale em Pauta, né? Hoje o assunto é esporte, né? E eu queria puxar um gancho, né, para voltar a falar do saudoso João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, nosso João do Pulo, né? O João do Pulo agora que é um herói nacional. Dentre poucos heróis que existem no Brasil, nós temos aí o João do Pulo reconhecido com lei federal, né, como herói nacional. E ele, nascido em Pindamonhangaba, deixa esse legado, né? Em Pindamonhangaba as pessoas podem chegar e ver um sinal de boa-vinda a todas as pessoas que chegam em Pindamonhangaba com a estátua em grande estilo, bem próximo à rotatória, a principal rotatória, que nós chamamos de rotatória do João do Pulo. O João do Pulo que também é embaixador da cidade de Pindamonhangaba, né? Muito nos orgulha, né, um atleta do porte de João do Pulo, que foi campeão brasileiro, sul-americano e também conquistou as Olimpíadas. Nós que estamos buscando, através dos comitês olímpicos, a reparação do ouro olímpico do João do Pulo, que foi roubado nas Olimpíadas na União Soviética, na Rússia, né, em Moscou. Muito bem. E também lembrando que o João do Pulo agora passa a ser selo, né, selo dos Correios no Brasil. As pessoas podem adquirir o selo e foi reconhecido também esse selo que vai homenagear esse nosso grande atleta. A Academia também Pindamonhangabense faz o reconhecimento, a Câmara Municipal faz o reconhecimento do atleta João do Pulo e outras cidades do Brasil também, como Guarulhos, também reconhece o nosso atleta João do Pulo, que foi atleta, foi também deputado estadual por 2 mandatos, defendendo várias pautas, inclusive a pauta do esporte, né? Nós teremos em setembro um reconhecimento também pela Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reconhecendo através dos comitês de atletismo, né, o atletismo paulista, o reconhecimento do João do Pulo, que foi consagrado como herói da pátria também. Nós temos figuras que participaram da vida do João do Pulo, como Milton Neves, e o Teófilo, que é o Theo, que é o historiador, que eles vão dar depoimentos para a gente, para entender o momento histórico, né, do João do Pulo e também aquelas pessoas que partilharam, caminharam com o João do Pulo, né, incluindo a sua filha, Thaís, entender como que o João do Pulo ele sai da vida, né, deixando um legado não só para as pessoas que conviveram na época, mas para gerações futuras sobre o esporte, como nós vimos agora há pouco, né, um atleta de 13 anos de idade dando show, né, e como quem já foi também deixando inspiração para os dias atuais. Bom, agora nosso bate-papo aqui é com o professor Theo Pimenta, historiador também, e que tem, assim, mantém a história viva, né, de grandes nomes do esporte do nacional e do nosso esporte aqui do nosso Vale do Paraíba, né? O programa Vale em Pauta, ele tenta ressaltar as figuras, né, que representaram o nosso Vale do Paraíba, né, e que as pessoas possam ter isso como referência, né? Então, professor, a gente hoje em pauta
aqui no Vale nós estamos falando muito da figura do homem atleta João do Pulo. Mas nós sabemos que teve outros nomes que representaram o esporte muito bem representado e também é uma referência para a nossa juventude. O que você tem a falar sobre essa representação? Doutor, primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite aqui, que eu acho que o senhor fez algo dentro de Pindamonhangaba no esporte, algo fundamental para o atletismo, né, que foi essa questão da pista, né, que a gente está agora prestes ao nascimento dela, esse momento de revitalização do João do Pulo, né, eu acho que é fundamental, né, e fundamental para as futuras gerações, né, para o pessoal do atletismo, que é um projeto muito bacana que tem dentro da cidade, que o senhor vem apoiando, né, e falar de esporte é falar de formação de pessoas e formação de atletas, né, e quando a gente olha, né, a gente tem dois momentos dentro de Pindamonhangaba, né, como você falou, o João do Pulo, um ícone do esporte nacional, né, e que nos anos 80, nos anos 70 e 80 foi o grande nome do esporte brasileiro, né, e internacional, e essa inspiração, né, inspiração é um dos valores do esporte, né, que essa vida do João do Pulo, né, e o legado que o João do Pulo deixou dentro da cidade, hoje a gente tem a Kathleen Batista, né, que é um dos principais nomes e referência também dentro do atletismo. E ela é, né, uma aluna que, com certeza, começou na escola, o professor Gustavo Consolino olhou para ela ali na escola, ela não tinha a possibilidade de treinar, porque o local de treinamento, né, era longe da casa dela, né, e depois, por obra do destino, ela foi morar próximo do Centro Esportivo João do Pulo e começa ali a sua linda trajetória, né, dentro do esporte. E aí a gente tem, né, um nome contemporâneo dos Jogos do Japão, né, dentro do contexto da pandemia, a Kathleen Batista se superando ali e treinando sozinha, né, porque o treinador mandava o treino, não podia ter aproximação. E ela com certeza, né, é um legado que o João do Pulo deixa, né, enquanto atleta. Professor, você acha que essa relação, que a história parece muito parecida, né? A história do João do Pulo, a história da Kathleen, parece que elas se misturam como João, um homem preto, e que teve ao seu tempo o desafio da superação do seu tempo, em função das suas condições financeiras, de família, né? Às vezes o risco da vulnerabilidade. Você acha que você é mais propenso a quem tem que provar alguma coisa ou sobressair porque ele não tem outra saída e o esporte aparece como uma tábua de salvação? Infelizmente, professor, infelizmente, doutor, a gente tem dentro do universo esportivo, né, algo assim ou dentro da sociedade brasileira, algo que marca o jovem negro. Ou ele vai pela via da cultura, especialmente dos grupos musicais, grupo de samba, ou ele vai pela via do esporte, né? O João do Pulo, ele foi pela via do esporte, né? A Kathleen Batista foi pela via do esporte também, infelizmente, né, pela via acadêmica, pela via dos estudos, isso é algo limitado, né? Ou seja, né, a educação é precarizada, a educação, ela tem uma boa educação, ela é limitada a um grupo social, e aí o esporte ele funciona como esse impulsionamento social desse jovem. Até porque ele precisa de mais velocidade para poder conseguir ter sustento para si próprio e para a família. E aí a gente tem dois momentos do esporte, né? O momento do João do Pulo, onde o esporte era amador, estava em princípio de ser profissionalizado, mas o João do Pulo conseguiu monetizar, né? Dentro do esporte, ele conseguiu ter uma ascensão social e econômica, né? O João do Pulo ele ganhou dinheiro numa época que não se ganhava muito dinheiro, mas estava num processo de profissionalização, os anos 80 ali do esporte, especialmente o atletismo, né? Que é, por exemplo, o João do Pulo, ele foi atleta do Pinheiros de São Paulo, e o Pinheiros de São Paulo era um clube elitizado, onde o João do Pulo foi um dos primeiros atletas negros, né, fora do ciclo de sócios, a competir pelo Pinheiros, né? E depois ele vai
com o Pedrão para outro local, né? Ele vai para Guarulhos, onde tem um projeto social que é voltado para fomento de atletas para representar o Brasil, e aí ele vai juntamente com outros atletas e começa a ter essa possibilidade, né? E ele já era o João do Pulo, né? E aí a Kathleen Batista vem nessa semelhança, né? Vem nessa esteira de uma jovem pobre que a partir da educação física alguém olha para ela e ela vai para um centro esportivo. Ela não vai para um clube, ela vai para um centro esportivo onde tem toda uma estrutura de política pública que consegue manter ela dentro do esporte. Porque tem isso também, né? Porque às vezes a pessoa entra e aí não consegue se manter, e aí não consegue avançar e não consegue ter o resultado esportivo, porque ela não consegue se manter. E aí, com políticas públicas, né, com dinheiro voltado mesmo, né, para o fomento do esporte, isso abre uma possibilidade maior para a juventude negra, né? E aí a gente olha o Brasil, né? Em termos de Brasil, a gente quer mais oportunidades, não só pela via cultural, né? Acadêmico. E pela via do esporte, mas a gente quer também, né? Que o cara sonhe em ser um dirigente esportivo, sonhe em ser um técnico esportivo, sonhe em ser um gerente de uma grande empresa, né? Mas para isso a gente sabe que, né, tem que estar nos melhores bancos educacionais, né, e a educação pública ela tem que ter mais investimento para que se forme melhor, para que essa pessoa possa também ter outra visualização de mundo, né, outras possibilidades, não só pela via do esporte e via da cultura. Eu falei, conversei com a Thaís e com outras pessoas que conheciam a vida do João. Foi passado para mim o João uma pessoa de decisão, uma pessoa que tinha atitude, né, de presença, né? Então, um atleta que tem um porte olímpico, ele não é uma pessoa apagada, ele é uma pessoa que ele tem um senso de autoconfiança muito grande. E nessa conversa, ela deixou assim claro para a gente que ali as pessoas que estavam em volta dele, vamos dizer assim, as pessoas que viviam a vida do João também foram influenciadas e muitas pessoas sobressaíram também. Isso é muito comum no esporte, essa influência? Eu não vejo muito comum, mas eu vejo que são pessoas especiais, né? Por exemplo, como você falou, João do Pulo era uma pessoa de áurea, né? Era uma pessoa alta astral. Nem todo mundo é assim, né, doutor? Isso é algo Peculiar do João. Algo dele, né? A gente vê atletas renomados, né? Que, por exemplo, a pessoa vai, e hoje a gente vê muito disso, a pessoa vai tirar foto com a pessoa não deixa colocar a mão. João do Pulo era um cara carismático, era um cara que estava nos ambientes onde o negro não circulava, né? Mas ele também era um cara do povo, ele ia para o samba, ele ia para a feira, né? Ele levava a Thaís na feira. A Thaís tem uma história especial que ela ia para a feira e as pessoas, né, queriam estar do lado do João do Pulo, queriam oferecer o produto para o João do Pulo, e ele ali, né, dentro desse universo aí. Eu acho que é importante o que ele foi para o esporte, mas é também tão importante quanto o que ele foi para a comunidade dele, né? O que ele é para Pinda, o que ele é para o Vale do Paraíba, né? A gente tem conversado com atletas e esses atletas dizem, né, o que é o João do Pulo, né? Um cara amigo, um cara leal, um cara onde estende a mão, um cara que ajuda, e isso é o que fica, eu acho, doutor. Eu acho que nem tanto os resultados esportivos, que tá lá na história, né? Não tem como tirar, mas eu acho que essa coisa subjetiva que era do João do Pulo, né? Essa coisa de lidar com o outro, essa coisa de ser um cara carinhoso, essa coisa de ser um cara atencioso, isso também, né? Isso também foi muito presente na vida dele, e isso é algo que as pessoas lembram, né? A gente vê aqui hoje, nesse momento tão importante, que ele vai receber essa inserção no caderno, né, de Heróis e Heroínas da Pátria, e ver o Geraldo Alckmin contando histórias do Paulo Aço, né, contando histórias do João ali, extra, né, extra pista, é algo que fica, né, e a gente fala muito disso, né.
algo que marca, o que simboliza, o que é João do Pulo. É isso, né? Um cara que foi uma estrela do esporte mundial, e era um cara simples que ia na feira, conversava com todas as pessoas, né? Sem distinção do que era a pessoa, né? Era um cara muito bem relacionado, né? Foi político, mas ele sabia quem ele era e o quanto que ele influenciava e inspirava as pessoas. Ele tinha essa noção, ele sabia o que era isso, né? O que era ser um atleta brasileiro. Ele foi formado, né, para ser um grande atleta, mas muitas das vezes o que era genuíno era dele, né? Era algo que ele não precisava forçar, ele não forçava para ser um cara carismático, para ser um cara querido, de sorriso aberto, né? E isso também foi algo que me encantou na história dele, né? E que eu, quando vou aprofundar as histórias dele, né? Eu quero ver isso, né? Eu quero ver o quanto ele fomentou as amizades, o quanto que ele construiu as amizades, o quanto que ele mantinha as amizades, né? E as pessoas falando dele com um brilho no olhar, doutor, é algo assim muito bonito de ver, né? Amigos de longa data que competiram com ele em jogos regionais, jogos abertos, não tão assim, né? Jogos internacionais, mas jogos aqui, ele competia em jogos abertos. O cara era o João do Pulo e ia para jogos abertos, ia para jogos regionais. Eu agradeço o professor, eu acabei de falar agora com o professor Theo, professor historiador, né, que tem dentro dele aí uma história muito rica sobre vários atletas, inclusive o João do Pulo. Tá? Muito obrigado, professor, por essa entrevista. E o Vale em Pauta vai trazer mais informações ainda fresquinhas para vocês sobre o Vale do Paraíba, né, e esse ícone do esporte, o João Carlos de Oliveira, nosso João do Pulo. Muito obrigado, professor. Eu queria perguntar especificamente para você da sua relação com o nosso homenageado, com o João Carlos de Oliveira. O querido João do Pulo, chorei aí, né? Eu sou chorão. O João do Pulo maravilhou o planeta, voltou para o Brasil e foi ao Detran. Aliás, eu tenho a foto quando eu conheci o João. Posso te mostrar? Pode, tá. Olha aqui, ó. João do Pulo no Detran. Eu era repórter. Olha o Milton Neves aqui, como era. Olha como é que eu tinha cabelo, era bonito e tal. Olha o João aí, ó. E o João foi tirar a carta. Aí tô lá. E de repente aparece o João do Pulo aqui na sala de imprensa, onde eu era repórter. E você já o conhecia? Não, o mundo conhecia, mas pessoalmente foi a primeira vez que eu vi o João. Só que aí eu fui tirar umas fotos com ele, gravei ele para a Rádio Jovem Pan, aí ficamos amigos. E depois eu o entrevistei também na Rádio Jovem Pan, não sei se na TV Record. Aí ficamos amigos, aquele negócio todo, e um dia, era aniversário da minha pequena Muzambinho, e eles me fizeram um pedido impossível, se eu não podia levar o João do Pulo lá na data de aniversário da cidade. Entrei em contato com ele, com o assessor dele, ele falou que ia. Eu fui primeiro, depois ele chegou, de farda, depois trocou roupa, aquele negócio todo, desfilamos no centro nervoso de Muzambinho, na Avenida Doutor Américo Luz, mais de 100 milhões de pessoas da minha terra, estava todo mundo lá. Downtown. E downtown. E todo mundo ficou nós temos 30 mil habitantes só. Viu? E todo mundo lá ficou impressionado com a humildade dele. Ele estava na boca do mundo. Porque esse salto que ele deu, uma coisa histórica e difícil, como certos gols do Pelé. Coisa rara. Como vocês puderam ver, depoimento de pessoas que conviveram com o atleta João do Pulo e historiadores mostrando o momento histórico e todos os comemorativos da época que fizeram com que o João do Pulo fosse reconhecido como herói nacional, né? O Vale em Pauta, ele vai ficando por aqui. Não deixe, né, de acompanhar o Fala Doutor, né, que sistematicamente nós trazemos pérolas do saber da saúde para que você tenha uma vida melhor. E a gente se encontra no próximo sábado, aqui às 9 horas. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.